Ainda é madrugada quando a cidade acorda. A chuva da noite anterior lavou as ruas, mas o ar ainda parece carregado. Como se algo invisível tivesse passado por ali e deixado um rastro elétrico no ar. Dylan Walker caminha rápido por uma viela, o capuz cobrindo parte do rosto. Ele não dorme há 2 dias. As olheiras profundas entregam o peso do que viveu. No braço, o bracelete alienígena permanece silencioso, mas pulsa, como se respirasse. Ele tenta agir como se fosse uma manhã comum. Compra um café, observa as pessoas indo trabalhar, mas não consegue mais enxergar o mundo do mesmo jeito. Cada som parece amplificado. O barulho distante dos carros, o som das ondas, até o tic-tac dos relógios, tudo vibra em frequências diferentes, quase como uma sinfonia que só ele escuta. "Você está alterado", diz a voz de Schilling, fria, ecoando em sua mente. "Meu corpo, meu cérebro, está mudando, né? A adaptação neurosimbiótica em curso é natural?" "Natural? Eu estou ouvindo a energia elétrica de um poste, Schilling." "Então está funcionando." Ele ri, nervoso, tentando disfarçar. As pessoas passam, indiferentes, mas ele sabe que não está seguro. A cada esquina, sente um arrepio como se algo o observasse. Mais tarde, em um quarto barato de uma pensão velha, ele liga a televisão. O noticiário mostra imagens do local da explosão na floresta. O apresentador fala sobre um possível meteoro experimental ou teste militar. Mas o que realmente o faz gelar é a imagem seguinte: um vídeo tremido gravado por um morador. Uma figura azul fugindo entre os destroços. O repórter comenta: "Alguns acreditam que seja uma criatura, outros dizem que é uma fraude digital." Dylan abaixa o volume e desaba na cama. Isso está saindo do controle. Schilling se manifesta novamente. "O protocolo de sigilo foi comprometido. Energia detectada por múltiplos satélites. Entidades humanas estão em movimento." "Você está dizendo que eles estão vindo atrás de mim?" "Eles e outros." De repente, um ruído metálico ecoa lá fora. Um zumbido grave, constante, que vibra as janelas. Dylan se aproxima da cortina. Luzes vermelhas cruzam o céu. Drones de busca varrendo o bairro. Homens vestidos de preto sem identificação vasculham as ruas com detectores portáteis. O bracelete começa a vibrar, reagindo. "Dylan, eles rastreiam o pulso energético do Symbiocore. É preciso fugir." "Para onde?" "Floresta, zona de interferência magnética. Corra!" Dylan apaga as luzes, pega uma mochila e salta pela janela dos fundos. Cai em meio à lama, o coração acelerado. Corre pelos becos até a estrada de terra que leva à mata. Atrás dele, o som dos motores se intensifica. Por um instante, ele olha para trás e vê os drones descendo, varrendo a rua com fachos de luz branca. "Eles não vão parar, Dylan. Então espero que corram rápido." E ele desaparece entre as árvores. A floresta o engole, e com ela, o silêncio volta. Mas nas sombras, algo ainda o segue. A floresta está mergulhada em névoa. As árvores balançam levemente sob o vento úmido da madrugada. Dylan corre sem olhar para trás, os pés afundando na terra molhada, a respiração entrecortada. O bracelete pulsa em seu braço, guiando-o por entre as trilhas como se soubesse o caminho. "Continue, Dylan. A densidade eletromagnética aqui dificulta o rastreio humano." "E o não humano?" ele pergunta, ofegante. "Não posso garantir." Ele para por um instante. O silêncio é quase absoluto, mas há algo no ar. Uma frequência grave, uma vibração quase imperceptível. O tipo de som que o ouvido humano não percebe, mas o bracelete sim. "O que é isso, Schilling?" "Sinal em frequência quântica detectado. Unidade rastreadora ativa." "Traduz." "Estão vindo." Um clarão corta o céu. Uma esfera de energia rasga as nuvens e desce em queda livre, atingindo o solo a poucos quilômetros dali. O impacto sacode o chão. Os pássaros fogem, gritando em desespero. Dylan se esconde atrás de uma árvore. Do ponto do impacto surge uma figura humanoide, metálica, de aparência viva e mecânica ao mesmo tempo. É Vark, o rastreador de recuperação. Seus movimentos são precisos, quase felinos. Os olhos vermelhos giram como sensores. Tubos vivos se movem sobre a carapaça negra. Ele pousa uma mão no chão e sente a energia residual no ar, o rastro do bracelete. "Alvo identificado. Coordenadas de origem. Planeta humano, classe primitiva. Portador incorreto detectado", diz em uma língua gutural traduzida automaticamente por Schilling. Dylan observa de longe, paralisado. "Schilling, o que é isso?" "Vark, unidade de recuperação primária.
designada para recuperar o Symbiocore e neutralizar qualquer portador não autorizado. Neutralizar quer dizer matar. Correto. O alienígena rastreador se ergue, abrindo 4 mandíbulas metálicas que emitem um clique agudo. Do peito, uma esfera de energia se forma. O som é ensurdecedor. Um rugido eletrônico como o grito de uma máquina viva. Dylan começa a correr. O primeiro disparo atinge o solo perto dele, explodindo em um clarão de luz violeta. A onda de choque o lança contra o chão. Ele se levanta, tonto, a visão tremendo. Mais um disparo. A árvore ao lado dele é vaporizada. O bracelete começa a vibrar violentamente, como se reagisse por instinto. Dylan, ative o protocolo de defesa. Como? Concentre-se. Diga o comando. Que comando, Xylan? Transformar. O rastreador Vark se aproxima lentamente, seus passos pesados esmagando folhas e pedras. O som de seus mecanismos ecoa pelo bosque. O brilho vermelho em seus olhos ilumina o rosto de Dylan, encurralado, tremendo. Entrega o dispositivo, humano, e a dor será breve. Dylan não encara, o medo transformando-se em desespero. Você quer o dispositivo? Então, vem pegar! Ele grita. E nesse instante, o bracelete explode em uma luz azul incandescente. A terra vibra. A energia envolve o corpo de Dylan, que começa a mudar de forma. Pele, músculos, ossos, tudo se reconfigura em uma torrente de luz líquida. Os alhos se tornam prateados, a pele translúcida, como vidro iluminado por dentro. Ele sente cada célula sendo reescrita. Transformação iniciada, anuncia Xylan com voz calma. Forma ativa, Aerium. O rastreador Vark para, confuso. E pela primeira vez, Dylan não sente medo, sente poder. Silêncio. Por um instante, o mundo inteiro parece parar. O ar vibra, distorcido pela energia azul que explode ao redor. O corpo de Dylan não é mais humano. É pura luz, pura velocidade, pura força. Sua forma se solidifica. Braços longos, musculatura densa e fluida, olhos prateados brilhando como plasma. Linhas de energia correm sob a pele translúcida. A voz dele ecoa distorcida, metade humana, metade metálica. O que é isso? Forma Aerion. Especialização, velocidade e reflexos aumentados. Isso sou eu? Você e algo além de você. O rastreador Vark observa, avaliando a nova ameaça. As garras se abrem. Sensores emitem feixes vermelhos, analisando o corpo mutante diante dele. Forma identificada. Híbrido. Unidade portadora incompatível. Procedendo com erradicação. O primeiro disparo atravessa o ar, mas Dylan desaparece. Um som agudo, quase imperceptível, corta o espaço. E antes que o rastreador perceba, Dylan surge atrás dele, um borrão azul. O impacto o lança contra uma árvore, partindo o tronco ao meio. Velocidade 70 vezes superior ao seu estado humano. 70? Então vamos testar 100. Ele avança. Cada movimento é um relâmpago. O ar se distorce ao redor dele. Folhas flutuam. Pedras se desintegram com o calor do atrito. Dylan se move como um raio consciente, atingindo o alien com uma sequência de golpes impossíveis de seguir a olho nu. Mas Vark não é apenas Markila, ele se adapta. De suas costas, lâminas energéticas se projetam, cortando o ar. Uma delas raspa o braço de Dylan, fazendo-o gritar em dor. O grito soa metálico, alienígena. Faíscas azuis escapam da ferida, mas o corte se fecha quase instantaneamente. Regeneração em tempo real. E eu tô curando? Sim, enquanto o vínculo permanecer estável. Então bora ver quanto tempo ele aguenta. Ele se impulsiona, girando no ar. O impacto final é devastador. Uma onda de energia se espalha pela floresta, derrubando árvores e levantando uma nuvem de poeira e luz. O rastreador Vark é lançado contra o solo, cracando o chão ao redor. O brilho nos olhos se apaga. Seu corpo quebrado emite um som baixo, quase como lamentando. A armadura biometálica começa a se desintegrar, transformando-se em partículas luminosas que flutuam e se dissipam no vento.
Dylan cai de joelhos, ofegante. O corpo começa a reverter a forma humana. As linhas de luz azul se apagam lentamente e ele volta a ser apenas ele mesmo. Exausto, tremendo, suando frio. Eu matei ele? Vark era uma unidade sintética, sem consciência biológica. Mesmo assim, ele abaixa a cabeça, respirando fundo. Eu senti tudo, a força, a dor, como se fosse o meu corpo. Isso é o vínculo de Dylan Walker. O Symbiocore não apenas se conecta, ele compartilha. Dylan olha para suas próprias mãos, ainda com um leve brilho azul sobre a pele. Elas tremem, mas não de medo, de poder. Ele sente algo novo dentro dele, latente, pulsando. Se eu posso fazer isso, então o que mais esse negócio pode fazer? Tudo, mas cada transformação tem um custo. Que tipo de custo? A sua humanidade. Dylan engole seco. O som do vento preenche o silêncio. Ao redor, a floresta queima lentamente, iluminada por faíscas azuis que caem do céu como chuva de estrelas. O corpo do rastreador desaparece por completo. Mas no alto das nuvens, um ponto vermelho pisca discretamente. Dylan? O que é aquilo? Transmissão. O rastreador enviou seus últimos dados antes de ser destruído. Para quem? Para quem o mandou. O fasto de Dylan palidece. Ele entende. O inimigo agora sabe que o portador humano está ativo. A destruição da batalha deixou um rastro queimado na floresta. Dylan ajoelhado entre a névoa e o reflexo azul do bracelete piscando como um farol no escuro. Som de interferência. E a voz metâmica de uma entidade distante ecoa em idioma alienígena, traduzida automaticamente. Unidade Vark eliminada. Enviar próxima fase de recuperação. Coordenadas. Planeta Terra. Som de batimento cardíaco. O bracelete pulsa. A floresta está em silêncio. O vento sopra devagar, espalhando a fumaça e o cheiro de terra queimada. Os sons da batalha se foram e só restam ecos, folhas caindo, galhos quebrados, o estalar distante do fogo morrendo. Dylan Walker caminha entre os destroços, descalço, o corpo ainda trêmulo. A transformação o deixou exausto. Cada músculo dói. Cada respiração parece pesar toneladas. O bracelete, agora adormecido, pulsa com uma luz suave e intermitente, quase como se respirasse junto com ele. Dylan olha para o próprio reflexo em uma poça d'água barrenta. Por um instante, o reflexo não é o seu rosto, mas de algo diferente. A forma azulada de Aerion observando-o dentro da água. E então, desaparece. Shayla, o que foi aquilo? Memória residual da simbiose. As formas que você assume deixam fragmentos. Fragmentos? Pequenas partes de quem você foi e do que você está se tornando. Ele se afasta, perturbado. O chão ainda vibra sob seus pés. A energia do bracelete parece pulsar em sintonia com o planeta. Um som distante de sirenes corta o ar. Drones militares sobrevoam a floresta, luzes piscando entre as árvores queimadas. Ele precisa desaparecer. Horas depois, o sol começa a nascer. Dylan surge na beira da praia, o corpo coberto de lama e cinzas. O mar brilha em tons dourados e azulados. As ondas quebram calmas, indiferentes à destruição atrás dele. Ele se ajoelha na areia, respira fundo e encara o horizonte. Eu não pedi isso. Nem o Symbiocore pediu por você. Mas agora estão ligados. E o universo não entende erros. Ele os corrige. O que isso quer dizer? Significa que virão mais. Dylan fecha os olhos, o vento batendo em seu rosto. Ele tenta se acalmar, mas no fundo, sente que está sendo observado. O bracelete vibra levemente. Um holograma se projeta no ar, linhas luminosas formando um símbolo alienígena. Acima da Terra, um satélite desconhecido desperta.
Suas lentes vermelhas se abrem, captando sinais vindos do planeta. Um olho mecânico observando, calculando, gravando cada movimento do portador humano. Rastreio confirmado. Unidade VARC eliminada. Ordem de recuperação ampliada. Preparar vetor de interceptação. A transmissão some, mas ele sente o impacto. Não em som, mas em instinto. Algo enorme está vindo. Ele levanta o olhar para o céu e por um breve segundo vê. Entre as nuvens, uma sombra colossal cruza o firmamento, silenciosa, apagando a luz do sol por um instante. Um formato que não pertence à Terra. Shailan, o que é isso? Não tenho registro, mas seja o que for, não veio sozinho. O mar parece recuar. Um estrondo grave, quase inaudível, vibra sobre o solo. Pássaros fogem em bando, o vento muda de direção. Dylan encara o horizonte, o rosto iluminado pela aurora. Eles estão vindo por mim. Não, Dylan Walker. Eles estão vindo pelo que você carrega. Vemos a imensidão do mar, a cidade distante e, acima, o espaço onde uma estrutura gigantesca começa a se mover na escuridão. Um som metálico ecoa como um rugido distante. O bracelete pulsa uma última vez. O portador humano está ativo. Iniciar caça! E esse foi o episódio 3 da série Forma Alien X. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal e de se inscrever para acompanhar esses episódios incríveis. Até logo!